Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET Canal 4, com o firme propósito de auxiliar na popularização da ciência, levando temas de importância para a comunidade, para a sociedade, que são comuns nas universidades. Nós também podemos ser acompanhados pelo YouTube. Acesse youtube.com.br, digita lá Universidade e Comunidade, que você nos encontrará com todos os nossos programas. Esse é o programa de número 6. E nós temos também uma página no Facebook, facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Participe, ajude-nos a fazer um programa cada vez melhor. Hoje nós recebemos aqui a professora Marta Majota Maistro. Professora, boa noite, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, prazer é todo meu. A professora é uma colaboradora nossa, do nosso programa. Ela participa pouco em frente às câmeras, mas muito nos bastidores do programa. Muito obrigado pela sua participação. E receberemos também, para a nossa entrevista, o professor Herman Hoffman. Herman, boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite e agradeço o convite. Muito bem, vamos aos nossos destaques da semana. Professora Marta, seu destaque da semana. Bom, professor Josivaldo, professor Herman, uma notícia que me chamou muito a atenção essa semana, eu acredito que ela já tenha aparecido em outras semanas, é a questão da mudança da configuração, do formato das placas dos carros, né? E que essa mudança veio de um acordo entre os países do Mercosul. Bom, o Mercosul nós sabemos que é um bloco econômico, né, formado pelos países do Cone Sul, da América, né, da América do Sul. E a proposta sempre de uma união entre os países nesses blocos é você ter mobilidade, né, mobilidade financeira, mobilidade de pessoas, e agora vem com essa questão da mobilidade dos carros. Eu acho que o que chama atenção nessa questão não é só a da mobilidade, mas o impacto que isso poderá gerar, né, em termos operacionais, né, nas mudanças de tantas placas, e também o que fez pensar a necessidade dessa mudança, né? Se temos hoje uma possibilidade em torno de 175 milhões de possíveis combinações, isso mostra que já está se esgotando, né, a possibilidade. E havendo uma perspectiva de ter mais de 400 milhões de novas combinações, né, mantendo 7 dígitos, mas com uma nova alocação de letras e números. Então, acho que pensar nesse sentido de que quantos carros a mais nós teremos rodando daqui a alguns anos, né, entre os países. E a proposta é que seja até 2016 e com a possibilidade de alguns países como a Argentina começar em 2015, né? Então, fica aí para nós pensarmos e refletirmos nessa questão de qual é o impacto aí nas cidades, né, dessa quantidade de carros que se espera e já da quantidade de carros que nós temos, os quais terão que mudar a sua placa. Então, acho que é um ponto que seria interessante nós acompanharmos a evolução dessas notícias, né? Até podemos, como cidadãos, nos adequarmos, né? E como aí, em termos até mesmo de academia, análise de impacto mesmo, né? Econômico, ambiental. Claro. Eu fico imaginando quanto que vai custar essa transformação, né? Porque isso vai ter um custo, né? Imagina para o cidadão médio, pelo interior do Brasil, ele vai ser comunicado que a partir de uma data X ele vai ter que mudar a placa do carro dele. E quanto isso representará de custo para o cidadão? Porque todas essas transformações, na verdade, quem paga é o consumidor, né? Ele acaba assumindo o custo desse processo, né? E algumas notícias que eu tenho ouvido também é que ainda também não tem qual será a melhor forma, né, de você começar a fazer essas mudanças, a ter essas trocas, né? O fato é que elas terão que ocorrer até mesmo por uma questão de probabilidades, né, das possíveis combinações de letras e números, né, para novas placas. Mais alguma coisa, professora? Não, por enquanto é isso. Meu destaque da semana diz respeito às eleições. Estamos curtindo o final do primeiro turno e você que está em casa, você foi eleito? Sim? Então pode começar a pensar nas mudanças que o país precisa, né?
Como assim mudanças, né? Nós precisamos de mudanças, algumas transformações, elas são absolutamente necessárias e nós podemos citar algumas delas aqui. Chamou muito a atenção de muitos das pessoas, dos meios de comunicação. Aqui no estado de São Paulo, candidatos que tiveram entre 1 milhão e 1,5 milhão de votos puxaram pelo coeficiente eleitoral. Candidatos que tiveram 20, 22, 30 mil votos foram eleitos a deputado federal. Quer dizer, e candidatos que tiveram 106 mil votos não foram eleitos. Nós temos um sistema que todos nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Como é que um candidato com 22 mil é eleito deputado federal, 30 mil é eleito deputado federal, e 86 deputados que estavam entre esses 30 mil e 106 mil não conseguiram ser eleitos porque não cumpriram o quociente eleitoral, né? Quer dizer, segundo os especialistas, esse é um sistema interessante quando se tem um reconhecimento melhor dos partidos, né? Fortalece os partidos. Porém, quem vota, via de regra, não sabe que está contribuindo para esse modelo, né? Então, há uma necessidade de se pensar. E outra coisa com relação ao momento eleitoral é a questão relativa ao número de partidos. As representações que nós temos no Brasil são 23 partidos na Câmara Federal, passará para 28. É a democracia ocidental com o maior número de partidos. Quem quer que seja eleito vai ter uma série de dificuldades para negociar com esse número tão grande de partidos que nós temos como representação agora na Câmara. E um outro destaque, se vocês me permitem, na última terça-feira, nós estamos na semana onde o Prêmio Nobel da Paz, não da Paz não saiu ainda, mas de Química, Física, eu acho que de Medicina também, foi entregue essa semana, e o Prêmio Nobel de Física saiu para 3 professores japoneses, um deles de uma universidade americana e 2 da Universidade de Osaka, e eles, em 1960, nos anos de 1960, descobriram o LED azul, né? Até então, desde 1960, em 1990 eles descobriram, em 1960 se conhecia o LED vermelho e o LED verde. A descoberta do LED azul permitiu, na combinação, o LED branco, que são as lâmpadas que nós conhecemos e que está realmente revolucionando o mundo, produzindo energia, produzindo uma eletricidade, produzindo uma iluminação muito mais barata. Então foi uma grande transformação que esses professores conseguiram fazer a partir dessa descoberta. Determinados aparelhos começaram a ficar menores, porque conseguiram um aporte maior tecnológico por conta de baterias que conseguem ser tocadas por conta dessa tecnologia. Acho que só um comentário em relação ao seu primeiro destaque. Acho que é a questão mesmo de o próprio entendimento do processo eleitoral e como se formam, né, a questão dos partidos, das alianças. Eu acho que é um momento propício mesmo de começar a se entender, né? Porque muitas vezes a gente, de uma forma geral, olha, vai votar porque existe, né, a obrigação de votar por determinada colocação, mas aí não tem talvez a preocupação de se aprofundar nesse entendimento. Então, eu acho que seria, já que nós estamos no calor da discussão, né, o momento de procurarmos entender melhor como é o funcionamento, né? Que muitos podem sempre já estar votando, ter votado, mas nunca parou, talvez, para pensar, para refletir sobre isso daí, né? Então, não perder esse bonde, né, para esse momento, para se entender. E, então, eu destaco a questão, então, da informação, né, de você buscar informação. E nesse âmbito de ter informação, essa informação que você nos traz dos prêmios, né, de física. O tempo que demora, né, para o reconhecimento de um trabalho, né, quer dizer, nos anos 60, como você disse, e tão presente no nosso dia a dia, né? Então, eu particularmente não sabia, né, que hoje o LED, que é tão, né, TV de LED, coisas de LED, quer dizer, há tanto tempo isso é estudado, né? Então, a importância da informação nesse sentido, né, do conhecimento científico. E me chamou a atenção isso que você está falando, porque um dos professores tem 85 anos. Olha só. Por pouco, talvez, né? Se espera mais 10, 15 anos, já que esperou tanto tempo, ele poderia não receber o prêmio em vida, o que é uma bela de uma grana.
US$ 1.100.000 é quanto eles vão receber, justamente. Né? Imagina Foi o reconhecimento, a transformação que isso não tem trazido para... Sendo que a lâmpada LED, ela economiza 80% da energia. É muita coisa, né? Ainda com relação à eleição, 1 em cada 5 não foi votar, mesmo a eleição sendo obrigatória. É muita coisa. Mesmo a eleição sendo obrigatória. Tudo bem? Não sabia dessa informação. Tudo bem. Na semana passada, nós tivemos um programa aqui no qual a professora Renata Sebastiani chamou a atenção sobre a procura no vestibular por pessoas com mais de 60 anos. Nós discutimos bastante isso no destaque da semana. O nosso programa vai ao ar às sextas-feiras. Quando foi no sábado, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem onde a senhora Cheimes Salles Rolim, de Ipatinga, mãe de 10 filhos, 28 netos e 18 bisnetos, tinha se graduado em Direito aos 97 anos. Então, para corroborar o destaque da professora na semana passada, muito interessante. E a professora Adriana Sais fez uma ótima entrevista sobre águas. O tempo foi relativamente curto, mas eu gostaria de fazer um resumo muito rápido a respeito do que ela disse em 4 pontos. O primeiro deles, o que está acontecendo é devido à mudança no uso do solo urbano e rural. Nos últimos 30 anos, a mudança foi expressiva. Precisamos da infiltração, 2, da água, por isso precisamos de mais árvores e mais árvores nas cidades e na zona rural. 3, novos hábitos da população são esperados depois dessa grande crise. E isso é importante que as pessoas aproveitem esse momento para poder aprender mais sobre ele. E 4, fique de olho na empresa de abastecimento do seu estado, do seu município, pois elas também têm que evitar perda de água no sistema. Foi comentado aqui que as empresas às vezes se gabam quando perdem 25%, apenas 25% da água que é distribuída. Então foi um resumo que infelizmente não foi possível, mas está dado aqui para vocês, tá ok? Muito bem, vamos então para a nossa entrevista da semana. Nós recebemos hoje o professor Hermann Paulo Hoffmann. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, Exalc USP de Piracicaba. Eu tenho 2 grandes hábitos na vida, um deles é muito simpático, o outro nem tanto. É perguntar de onde as pessoas são, eu acho bem simpático, porque você homenageia a terra de onde a pessoa é. O outro é perguntar a idade, que eu não vou perguntar aqui, tá certo? Mas, de onde que você é, professor? Bom, eu fui criado em Descalvado e com 4 anos eu fui para o Rio de Janeiro, mas eu nasci em São Paulo. Meu avô era o único médico em Descalvado, não quis fazer o parto da minha mãe, então me levou para nascer em São Paulo. Em São Paulo, capital? Em São Paulo, capital, e com 4 anos eu fui para o Rio de Janeiro e com 17 eu fui fazer o cursinho para entrar na Faculdade de Agronomia em Piracicaba, Luiz de Queiroz. Joia. O professor... E tenho 61 anos. Vou fazer. Eu não perguntei. Todo mundo viu que eu não perguntei. Vou fazer 61 daqui a uns dias. Mas tudo bem. Ele fez mestrado em fitopatologia e doutorado em agronomia também pela Exalc USP. Trabalhou no Instituto de Açúcar e Álcool até os anos de 1990, quando o Instituto foi incorporado pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor de agricultura, coordenador do programa de obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar da Universidade Federal de São Carlos. Hermann, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Boa noite. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E ele falará para nós sobre o setor sucroalcooleiro, onde ele milita já há muitos anos, conhece bem. E eu abriria as nossas perguntas com a primeira delas: como se encontra a atual situação do setor? E dê-nos também uma representação do que é esse setor do ponto de vista econômico. Hermann. Bom, o setor passa por um momento assim de grande dificuldade, né? Porque antes nós tínhamos só a produção de açúcar. A partir do final da década de 70, com a primeira guerra do Golfo e encarecimento do petróleo, nós começamos a ter o etanol como combustível, né? Então, as usinas tinham 2 produtos, né? Açúcar e etanol. E dificilmente os 2 produtos estavam com preços baixos, né?
quando o etanol estava num preço ruim por causa do petróleo, um preço baixo do petróleo, o açúcar estava num preço bom. Quer dizer, agora nós estamos passando por um momento, o mercado internacional de açúcar está muito ofertado, o preço do açúcar está baixo e, por questões governamentais, o preço do combustível no mercado interno está abaixo do que deveria estar. Então, as usinas não estão tendo remuneração no açúcar por conta do mercado internacional e não estão tendo remuneração no etanol por conta de uma interferência governamental na Petrobras, evitando que os preços estejam em níveis maiores que iriam remunerar. Interessante é que, mesmo assim, hoje, para as usinas, é mais interessante fazer etanol do que fabricar açúcar. Mas aí existe uma certa inflexibilidade, vamos assim dizer, também na questão técnica, né, do mix de produção. Se você pudesse falar um pouco isso, quer dizer, ao longo da safra, mesmo que você tenha oscilações de preços favoráveis para um ou para outro produto, eu acredito que não seja simplesmente virar a produção, né? Agora a gente vai produzir mais isso, mais aquilo. Já tem um planejamento também dentro do próprio setor, né? É o seguinte, as safras são caracterizadas por safras mais açucareiras ou mais alcooleiras, né? Então, de acordo, vocês viram que, não sei se vocês lembram, né? Lógico, há tempos atrás, teve época que faltava etanol. Sim. Quer dizer, o preço do açúcar estava tão favorável que as usinas direcionavam o máximo possível para o açúcar, né? Então, embora... E hoje existe um comprometimento das usinas para manter o mercado interno. Porque o mercado interno é bastante importante, né? Mas é possível, de acordo com o ano, priorizar mais ou açúcar ou mais álcool. Em média fica 50%, mas tem anos que nitidamente as usinas direcionam mais para o açúcar ou para o etanol. Mas isso já é feito um planejamento, né? Nesse sentido que eu quis colocar no meio aqui da safra, dar um boom no mercado lá de Nova York, no preço de açúcar, vamos todo mundo fazer açúcar. Isso não tem essa possibilidade, né? Olha, na verdade, as empresas, como estão muitas empresas endividadas, o açúcar que é produzido hoje já foi vendido, às vezes até já foi recebido. Mas as usinas capitalizadas e que têm um domínio da sua comercialização, quer dizer, não estão já comprometidas com entregas futuras, elas podem ajustar e tender para onde tem a remuneração melhor. Professor, você tocou numa questão interessante do problema de falência, né, com questões aí financeiras. Você tem uma ideia hoje de quantas usinas estão comprometidas ou quanto está impactando no setor? O que se fala é que são por volta de 50 usinas que estão altamente endividadas, que não estão nem moendo. Mas mesmo aquelas que estão moendo, grande parte estão bem endividadas, né? Faz muito tempo que... Desculpa. Não, claro. Faz muito tempo que isso vem acontecendo? Isso é um processo? 2 anos? Quanto tempo, cara? Sabe o que é? É que o setor sempre passava por... O preço do açúcar está ruim, o etanol está bom. O etanol está ruim, o açúcar está bom. Quer dizer, foi a primeira vez que eu me lembro, assim, na história recente, que nós temos preços ruins para o etanol e para o açúcar. Então, aquelas usinas que estão endividadas, pagando juro, e elas mostram maior a sua fragilidade, né? Aquelas que têm capital de giro, estão com rendimentos agrícolas altos, elas conseguem até ter lucro nesse cenário atual. Mas aquelas que têm uma produtividade mais baixa, o capital de giro dependente de juro alto, de banco, e à medida que a empresa não honra direto os seus compromissos,
o juro vai aumentando para ela, porque o risco de emprestar dinheiro para ela é maior. Claro. Então, ela vai diminuindo a oferta e a pouca oferta que existe é juros maiores. Quer dizer, quem está indo mal, ele vai induzindo aí pior ainda, né? Sim, e mesmo que vira um círculo vicioso, porque até dinheiro que seja liberado por vias oficiais, né, o dinheiro do governo, essas usinas endividadas, elas têm dificuldade de conseguir também. O próprio o BNDES lançou um plano Pró-Renova, renovação de canaviais. Agora, só consegue esse recurso quem está com uma boa saúde financeira. Quem não está, o banco não disponibiliza esse recurso. Né? Acho que uma informação interessante é que um grande ponto que abalou o setor, você deve lembrar, foi a crise de 2008, né? Quando estourou a bolha inflacionária nos Estados Unidos, que impactou numa questão financeira no mundo todo. Muitos projetos de destilarias que vinham a todo vapor foram até cancelados, né? E aí, a partir daí, o setor teve mesmo que se reestruturar como você colocou. Essa crise, eu acho que reflete até hoje no setor. Que o setor teria que passar por 2, 3 anos assim favoráveis para se recuperar. Quer dizer, voltando, existe uma diferença, grupos de usinas, né? Tem usinas que mesmo nesse cenário conseguem uma remuneração. Elas têm rendimento agrícola alto, elas não dependem muito de recurso caro, quer dizer, eles têm recurso, mas recurso governamental, BNDES e Finame, né, que eles usam, mas eles não precisam pagar juros mais altos, né? Sem contar que nós estamos vivendo um ano extremamente atípico, já tratamos várias vezes aqui, por conta dessa seca, né? Isso também está impactando no setor, e em que ordem? A quantidade a ser colhida esse ano é de quanto? A menos? Tem uma queda de produção por volta de 10%, né, que se fala, eu acho que vai ser mais, e está refletindo principalmente nas canas tardias. E eu estava aqui, quando vocês começaram o programa, no destaque. O destaque para mim seria que nós estamos praticamente nos primeiros 10 dias de outubro, e eu esperava que, como nós tivemos um verão anterior com pouca chuva, um inverno com pouca chuva, eu esperava que agora, em setembro, outubro, fosse assim um pouco anormal, que viesse um pouco mais de chuva. E nós estamos já quase uma semana sem chuva, e os sites de previsão falam que nós vamos ter chuva só daqui a 10 dias. Quer dizer, então vai tipo 20 de outubro, né? Complicado. Vamos seguir na conversa, na nossa colinha aqui. E, professor, nesse cenário, né, de dificuldades que você traçou, o que poderia ajudar a alavancar esse setor? Será que tem algum caminho que tem sido discutido de incentivo ou não? Ou não tem se pensado, né? O que poderia acontecer é um uso maior de etanol ou só, ou em mistura com a gasolina. Foi aprovado recentemente o aumento, né? Com preços que remunerem o setor. Eu acho que qualquer outra medida não adianta dar dinheiro se a empresa não consegue se remunerar pela sua atividade, né? Então não adianta financiar equipamento, o setor a juro barato, financiar a reforma de canavial, se o negócio não está remunerando, né? Então eu penso que tem que dar condição do negócio ser interessante, né? Um outro fato interessante, que não existe mais compra de usina. Quer dizer, em anos de crises anteriores, quando uma usina estava em dificuldade, vinha um grupo maior e comprava. Hoje tem usinas à venda e não aparece comprador, porque o negócio não é um negócio atrativo no cenário atual. E o que se diz é que tem algumas usinas estabelecidas, instaladas em regiões de limitação de ambiente, que são usinas que jamais terão rendimentos agrícolas altos, acima da média,
esses grupos econômicos que têm essas usinas alocadas nesses locais, dizem que se o cenário atual de preço continuar, essas usinas vão ser fechadas, porque essas usinas não conseguem se viabilizar nos preços atuais. E não consegue comprador, muito menos, né? Não tem. Tem grupos que vieram para cá, capital de fora, empresas de fora, que estão vendendo as suas empresas para outros, né? Mas não tem comprador, ou o comprador vem e escolhe aquelas usinas que estão em melhor situação, em melhor ambiente, tem maior potencial de produção. Tanto que recentemente houve uma grande demissão, né, de algumas usinas que tinham um controle acionário de capital de fora, né? Então, realmente é um rearranjo do negócio, como você colocou, né? Agora, se nós pensarmos em termos das usinas que possuem possibilidade de investimentos, né, de procurar melhor rentabilidade no seu negócio, mas também melhor produtividade, talvez em termos agrícola ou industrial, falo nisso no sentido de poder a gente conversar um pouquinho pelo teu trabalho, né, o trabalho desenvolvido dentro da universidade das variedades de cana, né? Como que você daí enxerga a possibilidade de você ter novas variedades, né, o quanto poderá contribuir para melhorar a produtividade daí dentro da usina e que isso possa alavancar o negócio dela também, né, em termos tanto agrícola como industriais. E aí eu já engato uma outra questão aí de você poder falar um pouco desse programa, né, Josivaldo, que é desenvolvido dentro da universidade. A Universidade Federal de São Carlos, ela tem um programa genético de cana-de-açúcar, onde o Herman é coordenador desse programa. E esse trabalho responde por a colocação de variedades de cana-de-açúcar no mercado de uma forma muito expressiva, e nós gostaríamos que o Herman comentasse sobre isso também. Olha, em primeiro lugar, as pessoas não estão colocando as variedades certas nos lugares certos, infelizmente. Então, a gente vê usinas vizinhas, uma acertando no manejo, alocação da variedade, e outra errando. Então, tem ainda erros de alocação de variedade. Uma outra coisa é que, em alguns grupos, não se cultiva a experiência do profissional. Nessa crise, nessa contenção de recursos, profissionais experientes estão sendo trocados por profissionais mais novos e com menos experiência por questão de custo, né? Quer dizer, o programa nosso hoje, no estado de São Paulo, Centro-Sul, 69% do plantio, do último plantio, foi feito com variedades RBs, produzido pela equipe da RIDESA, que é a rede interuniversitária, né, para o setor sucroenergético, que são as 10 universidades federais. Quer dizer, essas universidades conseguiram produzir variedades, uma continuidade do programa do Plano Açúcar, 69% do Centro-Sul com variedades RB. Quer dizer, nós estamos liberando variedades um pouco mais produtivas, mas infelizmente está sendo cometido erro de alocação ainda, variedades com problemas fitossanitários, intermediárias, doenças estão sendo multiplicadas. Está se falando em controle químico de doença, que em todos os países isso aí foi evitado, e agora um país como o nosso, que tem bons programas de melhoramento, agregar esse custo a mais de controle químico para controle de doença. Então, tem erro ainda no campo, infelizmente, não é só produzir variedade. Com as variedades atuais, daria para a gente estar num nível de produtividade maior. É falta de recurso, falta de tecnologia, falta de capacidade gerencial administrativa, causado por essa situação que as empresas estão vivendo, de falta de dinheiro, de capital de giro. O pessoal tem tanta preocupação que não está perdendo a capacidade gerencial dos seus negócios. Ô Herman, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós pediríamos a você que fizesse uma perspectiva, o que você acha para o setor, nas suas considerações finais a respeito desse tema.
Bom, eu acredito no setor, eu acredito na cultura, é uma cultura no Brasil, no centro-sul do Brasil, é onde nós temos o maior potencial de produção no mundo, né? Nós somos um país que nós temos mercado interno, tanto para etanol como para açúcar, nós temos mercado interno para energia e nós temos mercado interno para os outros produtos que hoje estão tirando de produtos químicos, do álcool, para ser utilizado em plástico e tal. Quer dizer, é uma cultura que agride pouco o ambiente, uma cultura que nós temos ambiente, nós temos gente com tecnologia. Quer dizer, eu acredito muito na cultura, mas infelizmente cada crise que nós passamos, e essa está sendo uma das crises, há um processo de seleção, que alguém sai do setor e outros saem fortalecidos, né? Então eu tenho certeza que grupos vão sair fortalecidos dessa crise e a cultura vai continuar com toda essa importância que teve até agora. Muito bem. Herman, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que você venha mais vezes, porque esse assunto é, não diria inesgotável, mas muito interessante para que as pessoas, principalmente aqui no estado de São Paulo e em outras regiões também, entendam mais sobre isso, dado a importância, a relevância, tá ok? O prazer foi todo meu e eu estou sempre à disposição. Professora Marta, um prazer estar com você aqui. Espero vê-la em breve no nosso programa novamente, tá ok? Sim, estou à disposição. Obrigada. Então, chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Espero encontrá-los na próxima sexta-feira. Tchau.